A cozinha portuguesa foi buscar muita coisa a outras gentes, mas com ela ninguém soube misturar ingredientes. É uma mesa portuguesa, com certeza, é com certeza uma mesa portuguesa, é portuguesa. O Solado dos Presuntos é uma casa tipicamente portuguesa, fundada em 1974 pelos meus pais e, portanto, tem tido um percurso e uma evolução ao longo dos anos. Começámos com 18 lugares e hoje em dia estamos com praticamente 220 lugares. É uma casa familiar, gerida como se fosse uma família. Os empregados são praticamente sempre os mesmos. Isso ajuda-nos a fazer um trabalho de reconhecimento a todos os clientes que entrem a primeira vez. Entrando a primeira vez, começam-se a sentir em casa e, portanto, é esse um dos grandes trunfos que é o Solado dos Presuntos. Ora, então, já fomos pescar o lavagante, agora metemos no forno a cozer, a vapor, e vamos preparar o refogado para fazer o prato de lavagante, que é uma especialidade do Solado dos Presuntos. Convém levar uma cebola grande, que está para 4 pessoas, que é para o molho ficar um bocadinho espesso, que é para a calda ficar mais grossinha, ter uma goma. A cebola é que lhe dá o gosto ao lavagante. A cebola e o alho. Costuma-se a dizer que o alho é o rei da cozinha e a cebola é a rainha. Agora estou à espera que a cebola estale mais um bocadinho para lhe juntar o tomate. E depois o resto dos temperos um bocadinho coentros, um bocadinho do nosso Viagra. É um picante caseiro, que é muito forte. Um restaurante vive de momentos e aquilo que temos na parede são momentos e, portanto, temos desde a personalidade, desde o político de renome, à pessoa o mais incógnita possível e, portanto, todos eles têm uma história, alguns já com alguma desatualização, mas que não tiramos nenhum, porque foram momentos que nos marcaram e são momentos que irão perdurar para a vida do nosso restaurante. Agora que a cebola já está puxada, já está bem lourinha, vou-lhe misturar o tomate e mexer mais um pouco para o tomate ficar quase desfeito, que é para no arroz não se notar o tomate. Vou misturar um bocadinho de coentros, tenho aqui picado, um bocadinho deste picante e um bocadinho de quenor. Vai ficar aqui uma calda bem grossa. Agora vamos pôr o arroz a cozer, hein? Enquanto tiramos o lavagante e descascamos, o arroz também coze e depois é só fazer a mistura. Vamos metê-lo aqui em água e gelo para arrefecer, porque senão ao descascar eu queimo. Tudo aquilo que existe aqui é feito de uma forma autêntica, não temos cópias de ninguém, tentamos fazer as coisas à nossa maneira, provavelmente por vezes bem feitas, por vezes não tão bem feitas, mas é aquilo que nós somos, é a autenticidade da cozinha portuguesa com um serviço que tentamos que seja esmerado. Agora vamos descascar o lavagante e aproveitar esta água que ele tem aqui. Esta água que vai dar um gostinho especial ali ao arroz. Agora vamos juntar o arroz, primeiro meter um bocadinho de água, misturar aqui o arroz. Agora o arroz já está aqui envolvido nesta calda, no refogado, e vamos misturar o lavagante.
Já sem casca, sem nada. E agora vai ferver um bocadinho para toda esta mistura ficar toda com o mesmo sabor. Vai estar pronto para ser servido. Olha, espero que gostem. Bom apetite. Casa de Basto é um restaurante que tem uma localização Castré e por isso o contorno do conceito está muito envolvido na sua zona. É um restaurante primeiro andar, que não há muitos em Lisboa neste momento, e tem um conceito muito enraizado numa cultura gastronómica desta zona da cidade, digamos assim. Então, vamos fazer as nossas bochechas de porco preto, que são acompanhadas com os legumes de temporada. Neste caso temos os feijões verdes, as cenouras, as acelgas, ainda temos uma toranja. Então, primeiro passo, escolher bochechas, neste caso bochechas de porco preto, e começamos por limpá-las. Limpá-las significa tirar o nervo, a parte que está por fora, que não é comestível, que depois na confecção não vai ficar nada interessante na boca. Retiramos também algum excesso de gordura que tenha, que é normal que o porco preto tem devido à sua alimentação. E o passo seguinte desta preparação é marinar as bochechas. Temos alhos frescos, funcho, alho francês, cenouras e cebolas. As bochechas vão para um recipiente com estes ingredientes todos. Depois vamos buscar o vinho branco, que vai ser a base da nossa marinada. O que é que fazemos aqui também? Pomos alguns aromáticos. Neste caso vamos pôr folhas de louro, tomilho. Aqui podemos juntar o alecrim, podemos juntar também mais uma vez algumas ervas frescas, a salva. E depois entre pimenta, coentros, e passadas 12 horas obtemos este resultado. A diferença basicamente é que a potência do álcool, os legumes, como veem, já estão translúcidos. Se estivessem aqui e que estivessem a tocar nestas bochechas, percebiam perfeitamente que estão muito mais macias, não é? E é esse o objetivo. Todos nós somos capazes de encontrar nesta decoração algumas peças engraçadas que nos remetem ao caso dos nossos avós, ao caso, enfim, de família, e jogar o jogo está um bocadinho nessa experiência, o que é uma casa de pasto, não é? Porque temos aqui que diz, mas isto não é uma casa de pasto, não é? E eu às tantas também rio-me e digo, mas isto nunca foi suposto ser uma casa de pasto, não é? Mas há de facto essa presença de elementos que fazem parte também da nossa cultura, como portugueses, como lisboetas, o bordal peneiro, enfim, outras peças. Qual é o próximo passo? É exatamente pegar nas bochechas, limpá-las, pomos sal de um lado e do outro das bochechas, e é a única altura que vamos pôr sal neste estofado, neste momento. Agora vamos ao fogão, pegamos numa frigideira com um fio de azeite. Não queremos cozinhá-las muito, portanto aqui a ideia é sauté ou frigideira com algum calor, só para marcar de um lado e do outro, não é? Selar, que é para depois que durante a confecção elas não percam os sucos, todo o sabor fica dentro. Ok, estão seladas as bochechas, voltamos a retirá-las. Primeiro os vegetais, para puxar por eles, para lhe puxar o tal sabor. Isso já sem adicionar nenhum tempero, não adicionamos sal. Porquê? Porque o molho das bochechas vai ter que ser apurado. Se nós estivéssemos sempre a adicionar sal, ao apurar está a concentrar os sabores, não é? E está a concentrar o sabor do sal. E depois as bochechas ficam muito salgadas. Ok, então, uma vez puxados os legumes, já suados, sem ganhar muita cor, também não queremos escurecer, voltamos a buscar as bochechas que tivemos a selar, introduzimos no tacho e em seguida vamos buscar o vinho da marinada e vamos cobrir.
Passado aquele tempo de confecção, entre as 2h30, 2h45, 3 horas, obtemos alguma coisa idêntica ou igual a este resultado. São retiradas as bochechas, as cebolas, as cenouras, tudo isso, e depois todo o molho ainda é apurado, reduzido até chegar a esta consistência, digamos assim, mais espessa, mais concentrada de sabor. Este é um restaurante que, pela experiência que temos com os turistas, faz uma ligação grande com a cidade e com algumas referências culturais que às vezes são as que as próprias pessoas que estão de visita têm de Portugal. E essa é a reação engraçada, não é? Essa surpresa que a maior parte das pessoas de fora que nos vêm aqui visitar tem. Perceber que tudo isto é Portugal, tudo isto é Lisboa, mas de uma forma muito atual e cool até, não é? Porque o restaurante depois também tem esse lado revivalista no sentido de pegar nas coisas antigas e transformá-las e atualizá-las e as pessoas sentirem-se confortáveis ao dia de hoje quando estão aqui dentro do restaurante e não, enfim, não sentirem que estão num espaço parado no tempo. Bom, isto é o produto acabado aqui no restaurante e as bochechas assim estão prontas para serem servidas. Cobrimos um bocadinho as bochechas de molho e agora começamos por introduzir os elementos da guarnição. Cenouras, feijão. Agora acabamos com os citrinos. Aqui temos um dos pratos já, pode-se dizer, emblemático aqui do restaurante Casa de Paz. Aquilo que é importante para ser cozinheiro é saber cozinhar, ter mão para a cozinha. Então vamos lá, vou fazer passarinhos, que aqui na tasca são feitos com codornizes e de alguma maneira esta receita é inspirada nos passarinhos fritos que se faziam. Azeite e vou alourar louro. Colocar o alho. As pernas, as codornizes foram temperadas previamente com sal, pimenta, um bocadinho de alho, vinagre e são cozidas ligeiramente. Um bocadinho de pimenta. Como é um petisco, requer um bocadinho de piripiri. Um bocadinho de sal marinho tradicional e vou deitar um bocadinho de vinho branco. Deixo reduzir um pouco o vinho e finalizo com um pouco de salsa. E aqui está o primeiro petisco a sair. Há uma fase da minha vida também que eu percebo que as pessoas querem o mais possível coisas simples, coisas que de alguma maneira comecem em casa, que a avó, a tia, a mãe fazia. E o produto Tasca aparece exatamente dentro destes parâmetros. A Tasca não deixa de ser um restaurante que tem uma equipa de cozinheiros profissionais que respeitam o mais possível o produto e a qualidade do produto, que não se esquecem de forma nenhuma das nossas raízes e que sempre que querem fugir um pouco àquilo que são as nossas raízes, a nossa inspiração é o mundo lusófono. Este é um dos petiscos mais sai na Tasca da esquina de Lisboa. Esta farinheira eu só consigo mesmo em Portugal. A qualidade é fantástica. Portanto, vou coarar num pouquinho de azeite a farinheira. Entretanto, tenho aqui favas que são escaldadas, arrefecidas em água e gelo e descascadas.
aquecer ligeiramente as favas. E agora tenho marinado tomate, azeite e cebola. Vou juntar coentros, um bocadinho mais de azeite e vinagre. Adiciono as favas a este preparado. É importante deixarmos a cebola, o tomate e o pimento marinarem no mínimo meia hora para que possam cozinhar com os ingredientes, cozinhar a frio. E aqui está, favas com farinhada. Eu tive uma grande vantagem na minha vida para de alguma maneira, seguir este meu caminho, que é, começo a viajar, começo a conhecer, sobretudo, os países de língua portuguesa, onde, de uma maneira ou de outra, havia também uma cozinha com sabores portugueses, feita com outros produtos. Para me inspirar era muito mais fácil produtos e costumes que tivessem a ver com a nossa cozinha, com a nossa cultura. Então agora vou fazer moelas de tomatada. Pronto, e uma vez mais, as minhas raízes alentejanas têm influência neste prato. Utilizo um bocadinho de enchidos. As moelas também são previamente cozinhadas para ficarem na textura certa. Eu vou deixar alourá-las um pouco aqui. Dar mais um bocadinho de azeite. O petisco português tem como base sempre alguma coisa salteada e depois refrescada com um bocadinho de vinho branco. Se formos mais para o sul do país, usamos o vinagre. Neste caso, não vou usar vinagre porque o molho de tomate tem acidez, mas a parte da acidez no petisco é importante porque normalmente o petisco acompanha uma coisa que faz parte do petisco, que é o vinho. E então, para puxar pela bebida, convém colocar sempre alguma acidez nos petiscos. Vou colocar salsa, a finalizar, e temos mais um petisco pronto. Portugal hoje em dia cada vez é mais reconhecido pela sua cozinha, não é? Nós ao princípio tínhamos que em Espanha é que se comia bem e que Portugal era assim um bocadinho... Mas nós não sabíamos também valorizar o produto, nós não tínhamos boa matéria-prima. Hoje em dia há uma cautela enorme e no mercado encontramos o melhor que há. A posta é a melhor forma de cozinhar a carne. É o molho da posta mirandesa, é uma carne grelhada, só que depois o molho. É um molho feito à base de azeite, sou um apaixonado de azeite. Azeite, um bocadinho de vinagre, alho e louro. Flor de sal, pá, é uma coisa de ir à lua. Temos aqui uma peça de carne, põe aí na grelha. Pá, é impossível ser mais simples. São 20 anos de histórias, são tudo aquilo que eu tenho aqui, é tudo que eu gosto. E esta carne, para mim, é talvez a peça de carne que eu mais gosto de ver aqui. Gosto, mesmo nos períodos de guludice, que apetece um bife com molho de XL, com natas, alho, pá, este aqui, para mim, continua a ser o melhor. Os estrangeiros adoram, por exemplo, a posta mirandesa, acham uma coisa extraordinária, é muito boa e muito elogiada. O bife à portuguesa, que é um típico bife à portuguesa, também adoram. Agora, a carne é só trinchada até à gordura. Leva 2 batatas a murro. Este do bife à mirandesa, acertámos à primeira, foi
E eu cheguei aqui e disse, isto tem que ser feito assim, assim, assim. E ficou extraordinário, desde a primeira vez. Eu imagino os sabores, imagino como é que vai ficar, imagino como é que eu gostaria que ficasse. Muitas vezes como noutros sítios e depois tento fazer uma variante de acordo com o meu gosto. Mas percebo a ideia, ou tiro a ideia base de outros sítios e depois trabalho eu à minha maneira. E este é um molho feito à base de azeite, vinagre, alho e louro. Mais nada. E é, para mim, maravilhoso. E um dia sonhei à noite substituir o Bellini, que ao fim e ao cabo acaba por ser uma panqueca, substituí-lo por qualquer coisa que não fosse a panqueca. E uma noite sonhei substituir com uma patanisca. E daí nasceu dos pratos hoje em dia mais pedidos, mais elogiados, que é uma patanisca de nada, porque a patanisca não tem nada, não tem bacalhau, não tem camarão, não tem nada, é uma patanisca apenas da massa, com o salmão fumado e com a nata azeda, com um bocadinho de funcho no fim. Pronto, um bocadinho de pimenta de 5 pagas, que é preferencialmente a melhor, e depois um bocadinho de aneto. E temos aqui a patanisca de nada com salmão fumado e nata azeda. Uma ótima maneira de se dar a volta e tornar português ou nacional uma coisa que tinha tudo para não ser. Esta casa é datada de 1937, foi fundada por Maria Lourdes Machado, uma fadista bastante conhecida. Começou por ser uma pequena parte do que é hoje, fisicamente, foi crescendo e aqui passaram grandes nomes do fado. Inclusivamente havia uma ligação familiar com a Amália Rodrigues e, portanto, a Amália fez aqui vários concertos. Meu nome é Alexis Gregório, cozinheiro responsável pela Adega Machado e Café Luso. Hoje vamos nos apresentar aqui um dos pratos que servimos cá na casa. Vamos fazer um peixe aqui, vamos trabalhar hoje um veja, que temos aqui esse exemplar, alguns legumes da estação. E depois trabalhamos com um purê de batata como guarnição e um molho de caldeirada, ou seja, é uma conotação, digamos assim, a caldeirada. Bem, já temos aqui o nosso peixe filetado. Vamos aproveitar a espinha e a cabeça para fazer o nosso caldo. Colocamos as espinhas, fazemos uma boneca ou um buquê garni, como é chamado, ou seja, são aromáticos, que é para agregar sabores aqui nesse caldo. Cobrimos as espinhas com a água, temos um pouco de vinho e deixamos lentamente com um umbigo baixo para que não ferva em caixão, para que não fique um caldo escuro. Entretanto, vamos começar a preparar então o nosso molho de caldeirada. Vamos trabalhar com enxalotas e utilizamos aqui, no caso, tomates cereja, onde tem um sabor mais concentrado, e o que nós queremos aqui é puxar o sabor ao máximo. Não importa muito o corte dos legumes, porque vamos passar isso tudo depois com a varinha da sopa. Uma coisa que é importante, que vai suavizar e dar frescura a parte desse prato, é o hortelã, que sempre leva numa caldeirada. Colocamos um pouco então de colorau, flor de sal, um bocadinho de pimenta, vinho branco. Acrescentamos até que cubra todos os legumes. Bem, enquanto vamos deixar o nosso molho apurar para depois passarmos, começamos então a trabalhar com os legumes que irá guarnecer. Vamos utilizar couve romanesco, couve-flor, courgette, abóbora, espargos e rabanete. Isso tudo vai dar uma combinação de sabores e uma frescura no prato. Foi um pouco por acaso que vim parar numa casa de fado. Hoje em dia,
Eu até, muitas das vezes, dentro da linha gastronômica que faço, tento fazer um pouco, procurar ligar o fado com a gastronomia. Embora que o nome do grupo Fado em Food tem tudo a ver. Gosto de fado, é um bocado estranho, já me fizeram essa pergunta. Samba ou fado? Eu estou mais para ir aos fados. Samba é um bocado desiludido, mas enfim, é os fados. Bem, já temos os nossos legumes, então. Eu tenho aqui a água a ferver. É importante que tenhamos um recipiente com água e gelo para que, de imediato, quando esses legumes estiverem submersos, começarem a ganhar tonalidade, interrompamos a cozedura em água e gelo. Porque a intenção aqui é não fazer com que o legume fique passado. Tenha um ponto de cozedura ideal, mas que tenha cor, textura. Bem, interrompemos então a cozedura em água e gelo. Retiramos então Há cerca de 2 anos, portanto, nós modelamos esta casa, digamos, com um restaurante contemporâneo, mas com o fado que continuamos a dar seguimento dentro daquilo que temos na nossa cultura. O fado, esse malandro, fadinho. Oh, Júlio, olha que é tarde, toma cuidado. Põe o teu chá engraçado, porque de noite faz frio. Bem, agora passamos para a fase final. Vamos então começar pelo peixe. Aquecemos uma frigideira, um pouco de azeite. Com auxílio de uma espátula para que ele não encaracole. Vamos para a fase final, que é saltear os legumes para passarmos para o empratamento. O restante dos legumes foram bringidos, como eu referi, e agora vão ser levemente salteados. Bem, então vamos para a finalização. Os nossos purês normal e tinta de choco. O nosso molho da caldeirada que já foi passado. Depois de triturado, passamos por um passador fino. Temos cá o nosso peixe já braseado e os nossos vegetais. Cá temos então o nosso prato, o nosso veja com sabores de caldeirada. Nunca perdendo a coragem, nas noites longas e escuras, pude andar cruz por salvar-se de monstros e criaturas, por ilhas e continentes. Foi tão longe a travessia que se cruzaram as gentes, nascendo a lusofonia. Somos os filhos do vento, somos os filhos do mar, somos os filhos dos peregrinos do mar. Somos os filhos do vento, somos